Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecção urinária de repetição, uma coisa que acontece muito nos nossos pacientes com demência. Antes disso, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e se inscrever também nas nossas outras redes, Geriatria com Miola, no Instagram e no TikTok, beleza? Bom, infecção urinária de repetição é uma coisa muito comum nos nossos pacientes com demência, especialmente naqueles com fase mais avançada, né? Da fase moderada para avançada da doença. Primeiro é importante a gente definir o que é infecção urinária de repetição. Então a gente considera a infecção urinária como de repetição quando o paciente tem 2 ou mais episódios em 6 meses ou 3 ou mais episódios no ano, né? Então realmente ele tem que ter uma frequência, né, de ter várias infecções urinárias no mesmo ano ou no mesmo período de 6 meses, tá? Outra coisa muito importante da gente salientar é que eu preciso ter certeza que o paciente tem infecção urinária, tá? Então não basta aqui nesse caso eu ter um exame mostrando um pouquinho de bactéria e o paciente não ter sintoma, não ter nenhuma alteração diferente, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender. No idoso, especialmente esse idoso que às vezes tem uma higiene um pouco mais prejudicada, né? Às vezes tem um contato das fezes com a urina mais frequente, eu posso encontrar bactéria na urina dele sem ter infecção. É por isso que a gente não costuma ficar coletando exames de urina sem que o paciente apresente alguma alteração. Porque isso pode ser uma bacteriúria assintomática, ou seja, eu tenho bactéria na urina, mas eu não tenho infecção de verdade. Então, muito cuidado em ficar coletando, né, exames de urina sem que o paciente apresente algo diferente. Então, é importante que tenha algum sinal de infecção, alguma irritabilidade, alguma dor, alguma alteração que sugira que realmente tenha um quadro infeccioso no nosso paciente. É claro que, às vezes, é difícil fazer esse diagnóstico nos nossos pacientes com demência, né? Mas a gente precisa tentar entender se isso realmente é um quadro de infecção. Mas por que os nossos pacientes com demência têm tanta infecção, né? Especialmente infecção urinária? Em primeiro lugar, é óbvio que a infecção urinária, a higiene tem muito a ver, né? Por mais que o cuidador, o familiar, ele tenha um cuidado muito grande com a higiene, sempre é um pouco difícil, né? O paciente às vezes ele tá com a fralda fica molhada por um tempo maior, aquilo, né, acaba causando uma umidade ali, né, na região da vagina e da uretra. Às vezes ele faz cocô, o cocô acaba sujando um pouco e infectando a região da urina, né, da uretra, e você não consegue limpar às vezes de forma imediata, né? A fralda fica um pouco mais de tempo suja. Quando é ele ainda que está se limpando, às vezes ele acaba se limpando de uma forma errada e as bactérias também podem vir do ânus para a região da uretra, especialmente em mulheres, né? Então as mulheres também, elas são um fator de risco maior para essas infecções, justamente porque a proximidade do ânus e da uretra é maior, né? No homem, como o ânus está lá atrás e a uretra está lá na cabeça do pênis, essa distância ajuda com que no homem seja mais difícil eu ter essas infecções urinárias, porque as bactérias não conseguem chegar, né, do ânus para a uretra. Na mulher, como essa proximidade é maior, isso faz com que elas tenham mais infecções urinárias. Então esse é um dos motivos, a questão da higiene. E isso não é um mal, tá pessoal? Não é para vocês se sentirem mal, porque minha paciente está tendo infecção urinária, então quer dizer que eu estou fazendo algo errado. Não. Né? Eu tenho vários pacientes em que eu tenho certeza que o cuidado delas é muito bem feito, a higiene é muito bem feita e mesmo assim a infecção acaba aparecendo. Porque também existem outros fatores, né? Existe o fator da fragilidade do paciente. A gente sabe que o paciente com demência, né, especialmente demência numa fase mais moderada para avançada, ele é um paciente mais frágil, né? Então que ele acaba tendo uma fragilidade também do sistema imunológico e não combater tão adequadamente essas infecções, né? Então a gente precisa entender isso, e essa fragilidade faz com que ele esteja mais predisposto a infecções, e também a própria envelhecimento do sistema imunológico, né? Então o nosso sistema imunológico, durante o processo de envelhecimento, ele também fica velho, né? Isso faz com que ele tenha uma maior dificuldade para combater as infecções
e tendo uma maior dificuldade para combater as infecções, a gente acaba também facilitando a entrada das bactérias no nosso organismo. Então esses três componentes, né, a dificuldade na higiene, a fragilidade do paciente e a piora do sistema imunológico com o processo de envelhecimento, faz com que as nossas idosas, especialmente, sejam mais suscetíveis a ter infecção urinária de repetição. Mas, como eu estava falando para vocês antes, tenham muito cuidado para ter o diagnóstico correto dessa infecção. Uma coisa que é muito comum na prática é a família achar que o xixi está um pouco concentrado, então isso deve ser infecção. A principal coisa que deixa o xixi concentrado no idoso, especialmente no idoso com demência, é desidratação. Então, se o xixi está um pouco mais concentrado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aumentar a ingesta de água do nosso paciente. Então, começa a dar água, faz com que ele beba bastante água, né? Porque isso por si só já pode melhorar. Então, a urina concentrada por si só, ela geralmente não é um sintoma de infecção. Então, eu preciso especialmente orientar meu paciente que ele beba mais água. Aí sim, se eu tiver uma urina concentrada, com cheiro forte, mudança no aspecto da urina, eventualmente com saída de secreção, né? E aí um paciente que às vezes reclama de ardência para urinar, dor, né? Ou dor embaixo do ventre, ali perto da região da bexiga, ou às vezes até vindo a ter febre, que não é comum nos nossos pacientes com demência, nos idosos, mas pode acontecer. Aí sim eu vou pensar que ele pode estar tendo um quadro de infecção urinária. Então eu preciso mais do que a urina concentrada. É importante que eu, geralmente quando eu tenho infecção, especialmente no paciente com demência, eu tenho uma mudança do padrão de comportamento desse paciente. E aí, nesses pacientes que têm infecções urinárias com maior frequência, é muito importante que eu colete o exame de urina para ter uma urina com cultura e com um teste de sensibilidade ao antibiótico. É muito ruim que eu fique tratando esses pacientes de forma empírica, sem um teste de sensibilidade a antibiótico, porque isso pode gerar uma maior resistência bacteriana nesses pacientes, e aí cada vez vai ficar mais difícil, eu vou ter menos opções terapêuticas. Então, nesses casos, sempre tentem coletar a urina assim que você suspeitar do diagnóstico, para você já ter uma cultura e um teste de sensibilidade a antibiótico. Mas tratei uma vez, tratei duas vezes, meu paciente está tendo infecção urinária de repetição. O que eu posso fazer, além de tentar cuidar mais da higiene, para evitar que ele tenha novos episódios, né? Então a gente tem dois tratamentos importantes que eu quero citar para vocês, para que vocês conheçam. Quando o paciente tem infecção urinária de repetição, a gente pode tentar fazer uma profilaxia com antibiótico, né? Então dar antibiótico contínuo, numa dose mais baixa por um tempo, né, para que o paciente, a gente tente evitar de que ele venha a ter episódios novos de infecção urinária. Quanto tempo, doutor? Isso varia muito de cada paciente. A ideia inicialmente é sempre fazer 6 meses. Depois de 6 meses a gente pode tentar deixar o paciente sem o antibiótico e ver se vai voltar a ter alguma infecção, mas às vezes se o paciente vinha tendo muita infecção, o risco dele ter uma infecção mais grave é muito alto, eu posso manter o antibiótico contínuo por mais tempo. As principais opções que a gente tem hoje é a fosfomicina, que a gente consegue dar um sachê a cada 7 a 10 dias, o Bactrim e a nitrofurantoína, né? Então esses 3 antibióticos a gente pode tentar usar como profilaxia. Hoje a gente tem uma outra medicação que é o Urovaxon, que é um lisado de E. coli. Ele tem vários subtipos, né, até 18 subtipos de Escherichia coli num comprimido. E a ideia desse comprimido é tentar gerar uma imunidade no paciente contra a Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa infecção urinária na nossa prática. Então ele é meio que como uma vacina que a gente pode tentar utilizar nos pacientes que têm infecção urinária de repetição, para diminuir os episódios e diminuir a frequência, tá? E aí, na literatura, a gente tem algumas outras medicações que foram descritas nessa tentativa. Uma delas, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é o cranberry, né? Então, o cranberry ele não tem evidência científica que melhora, né? Mas existem alguns trabalhos que mostram que talvez ele possa ser uma opção. A gente não utiliza tanto na prática, mas em alguns casos que algumas famílias queiram tentar, também talvez vocês já tenham ouvido falar nele como uma forma de evitar a infecção urinária de repetição. Tá bem, pessoal?
Então hoje o que eu queria falar para vocês é isso, especialmente essa mensagem de muito cuidado em não tratar bacteriúria assintomática, né? Ter certeza que realmente tem sintoma, não se assustar com a urina concentrada no primeiro momento, se o paciente estiver tomando pouco água, aumenta a ingesta de água, sempre coletar o exame para ter o teste de sensibilidade a antibiótico, para a gente poder tratar mais assertivamente e em caso dele estar tendo muita infecção, discuta com seu médico a possibilidade de fazer uma profilaxia com antibiótico contínuo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever nas nossas outras redes, Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok, tá bom? Até mais, tchau, tchau!